Graça e paz, meus amigos, irmãos em Cristo. Eu sou o teu irmão, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. E eu tenho uma palavra para você que é evangélico, você que é espírito, católico, não importa. Eu tenho uma palavra. E a palavra é essa. Tudo que Deus faz é perfeito? É uma pergunta. Tudo que Deus faz é perfeito? Sim. Eu digo sim. Porque o próprio Deus disse na sua palavra, em Isaías 55, versículo 8, os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como o céu está elevado, tão alto da terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos. Não adianta você querer dizer que Deus está certo, que Deus está errado. Tudo que Deus faz é perfeito. A Bíblia diz que agradável com bom é agradável e perfeita é a vontade de Deus. Ela é agradável e perfeita são a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. E Jesus, no capítulo, a mensagem baseada em cima desse versículo, lá no capítulo 18 de Lucas, versículo 18 e versículo 19. Um certo jovem diz, bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele diz, me chame de bom? Por que me chamaste de bom? Só existe um que é bom, que é Deus, meu Pai que está no céu. Ele não apontou mais ninguém bom na face da terra, a não ser Deus. Ele não apontou Moisés. Moisés, lá em Número, capítulo 12, versículo 3, diz que Moisés foi o homem mais manso que existiu em Israel. Não, que existiu sobre a face da terra. Nunca encontrou um homem tão manso como Moisés. Mas de bondade, Jesus nunca disse. Jesus diz, bom, só existe um. Nem ele se colocou bom. Bom só existe um, que é Deus. Esse é bom. E perfeita é a tua vontade. Tudo que Deus faz é perfeito. Nada que Deus faz é imperfeito. O homem faz tudo errado, mas Deus procede certo. Deus escreve certo, em linhas tortas. Deus, ele colhe onde não plantou. Deus ajunta aonde não se espalhou. Deus faz da rocha brotar água. Deus faz a água transformar numa rocha. Tudo é possível a Deus. Deus pode todas as coisas. Há uma ilustração que diz que um certo rei, ele acreditava em Deus. Ele acreditava, mas em alguma coisa ele discordava de Deus. Então esse imperador, esse rei, tinha um segurança, um page, aquele que pagiava ele, que guardava ele, que era o homem de confiança dele, que andava ao seu lado, em todo lugar onde ele estava, aquele homem estava com ele. Aquele homem temia muito a Deus. Ele dizia, majestade, tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é bom. E o rei dizia, não, eu não acredito muito que tudo que Deus faz é bom. Alguma coisa até pode ser, mas tudo que Deus faz, eu não acredito que é bom. Majestade, crê somente que ainda que aos nossos olhos
parece ser mal. Algum negócio, alguma coisa que não foi bem. Mas depois nós vamos entender o porquê. Porque Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. Nada se esconde dos olhos de Deus. Existem algumas pessoas que dizem assim, quando Deus chegou no jardim do Éden, ele chamou por Adão porque não sabia onde estava Adão. Eu vi um idiota falando isso aí uns tempos desse atrás, um pastor, um idiota. Para mim não é mais do que um idiota. Eu falei, por que você diz isso? Se Deus chamou por ele, porque Deus não sabia onde ele estava. Eu falei, então Deus não sabia. Então ele estava escondido atrás de uma figueira e Deus estava chamando para ele porque não sabia onde ele estava. Para com essas tolices. Então Deus nada foge da presença de Deus. Então este segurança do rei, dizia tudo que ele faz é perfeito. E um certo dia, o rei gostava muito de fazer safari. E o rei saiu, andando pela floresta, e o seu pajem ali do lado, era o que ficava mais próximo dele. Tinha outros, mas o que ficava mais próximo do rei era esse, o que ele mais confiava. E ele olhando a girafa, zebra, rinoceronte, vários animais, encantado com os animais ali na floresta. De repente apareceu um leão furioso. E o leão veio e atacou o rei. E o pajem dele, ali, o segurança dele, estava distraído. E aquele leão saltou sobre o rei. E o segurança dele veio correndo e socou uma lança. E foi direto no coração do leão. Matou o leão instantâneo. Aí o rei lá caído no chão, ele foi lá e pegou o rei, levantou, falou, tudo bem, majestade? Ele falou, tudo bem, nada. Olha aí o que o leão me fez. Me arrancou um dedo fora. Esse dedo minguim, esse dedinho, foi arrancado pelo leão. Você vai ver, ele falou, mas majestade, eu não disse para o senhor que tudo que Deus faz é perfeito? Tudo que ele faz é bom? Tudo que ele faz está certo? Ele diz, você vai ver quanto vai lhe custar isso. Vamos embora. Você vai ver o que vai acontecer com você. E o rei voltou furioso, chegou no palácio, chamou o segurança e falou, coloca este homem no calabouço. Põe esse homem e deixa lá. Prenda este homem. Ele não é mais digno de andar comigo. Mas, tudo bem. E aquele segurança, homem de confiança do rei, foi levado ao calabouço. E se passou, o rei ficou desgostoso com aquilo e tal. Passou alguns meses, o rei resolveu fazer outro safari. E o seu homem de confiança continuava preso. E ele pegou outro segurança e levou com ele. E foram andar na floresta, caminhando na floresta, e foi cercado por leões, não, por um grupo de índio carnibal. E aqueles índios pegaram eles e levaram para a aldeia. E chegou na aldeia, os índios disseram, nós vamos comer todos esses, não vamos deixar nenhum vivo. Já colocaram ali, acenderam o fogo, começaram já a preparar a água para cozinhar e começou a matar aquele segurança, aquela equipe que estava com o rei. Quando chegou no rei, na hora de matar o rei, ele disse, pare, esse homem nós não podemos matar. Mas por quê? Porque lhe falta um dedo. Índio não pode comer
uma pessoa faltando um dedo. E ele falta um dedo. Falou para o cacique: não podemos comer. O cacique disse: dispensa esse homem, solta este homem. E os outros, extermina ele e nós vamos comer os outros. E esse soltou ele no meio da floresta, ele saiu correndo e foi embora para o palácio. Chegou no palácio pensando, falou: espera um pouco. O que o meu segurança disse é uma verdade. Tudo que Deus faz é perfeito. Ué, eu poderia ser morto. Eu poderia estar lá, agora todos só escapou eu. Não, eu tenho que chegar lá, soltar o meu companheiro, dar um abraço, dar um beijo no rosto dele, agradecer a ele, apertar ele no meu coração, porque ele disse uma verdade, que tudo que Deus faz é perfeito, e agora eu estou vendo que é perfeito mesmo. Aí ele chegou no palácio e falou: solta, traga fulano daqui. Trouxe, me perdoa, me abraçou ele, deu um beijo no rosto dele, apertou ele e tal. Majestade, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Todos os meus companheiros foram mortos. Todos os meus seguranças foram mortos. Ele falou assim: mas como assim, majestade? Fomos cercados por um grupo de índio canibal. E eles levaram nós para a aldeia. E quando eles viram que eu faltava um dedo, então eles me liberaram. Que eles não podem comer um homem faltando um dedo. É o sistema deles, é o jeito deles. Majestade, eu não te disse que tudo, naquele dia que o leão te arrancou um dedo fora, eu não disse que tudo que Deus faz é perfeito? Tá certo. Mas eu fui muito ingrato com você. Prender você, deixar você aí todos esses meses presos aí, eu fui muito ingrato com você. Eu falei: não, majestade, tudo que Deus faz é perfeito. Porque se você não tivesse me prendido, eu estaria junto com você. E eu seria também caçado por esses índios. Os índios tinham ceifado a minha vida, o rei diz: é verdade. Agora eu acabei de crer, e minha mente, meu entendimento foi aberto, que tudo que Deus fez e tudo que Deus faz é perfeito. Deus fez isso e fez com que eu te colocasse no calabouço, para que a sua vida fosse poupada, porque tudo que ele faz é perfeito. Ele abraçou novamente aquele seu companheiro, seu pai, e ele ficou contente, satisfeito. Falou: agora em diante, eu sei que tudo que Deus faz é perfeito. Eu te digo, meu irmão e minha irmã, talvez você perde o emprego, você fica revoltado. Talvez você perde o ônibus que vai para o trabalho, você se revolta. Talvez você perde uma venda ou uma compra. Você vai comprar, você vai vender. Tem alguém negociando um carro, comprando ou vendendo. E você, aquele negócio não dá certo, você fica revoltado. Um casamento não dá certo. Eu já vi muitos casos desses. Muitas vezes a moça chega perto do pastor. Pastor, meu casamento estava marcado para tal dia. Foi desfeito o meu casamento. Isso é obra do mal. Ore por mim, pastor, da tal. É Deus. É Deus. Perdi o avião. Quando eu cheguei no aeroporto, o avião já tinha saído. Quando eu cheguei na rodoviária, o ônibus já tinha ido. Depois você sabe da notícia. Aquele avião caiu. Aquele ônibus caiu numa pirambeira, bateu, morreu, incendiou. Aquela firma e tal, né? Eu poderia contar aqui vários testemunhos aqui que eu já ouvi, de pessoas que ficou zangado. Um dia eu ouvi aqui um irmão contando aqui que a mulher dele, o filho dele, ficou zangada com ele por causa do emprego de uma empresa que ele ia ganhar o dobro. Ele não quis o emprego. Ele disse: não vou ficar onde eu estou mesmo.
Ele diz que uma semana depois a caldeira explodiu e todos que estavam ali morreram, espatifados. E ele falou, se eu estivesse ali, tinha acontecido a mesma coisa comigo. Ele falou assim, isso, uma semana, na data que era para mim entrar em serviço, uma semana depois explodiu a caldeira. Então, tudo que Deus faz é perfeito. Crê somente que tudo que Deus faz na sua vida, um casamento, qualquer negócio que não dê certo, não fique aborrecido, zangado, revoltado, porque Deus faz tudo perfeito e o que Ele faz é perfeito. E nós não fazemos nada perfeito, mas tudo que Ele faz é perfeito. Por isso que Jesus disse, só existe um bom, que é Deus. Nele você não vê falta, nele você não vê falha, nele você não vê nada. Ainda que você fale, por que Deus fez isso? Porque Ele quis. Por que Deus agiu assim? Porque Ele quis. Ele é Deus. Ele faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele diz lá no capítulo 9 e versículo 15 de Romano, eu compadeço de quem eu quero compadecer. Tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Ele diz no versículo 16, não é de quem quer e nem de quem corre atrás, é de quem eu quero. Então não adianta você querer correr, se esforçar para conseguir alguma coisa, que tudo isso procede de Deus. Todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tem até um canto que diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, todas as coisas procedem de Deus para o bem daquele que ama Deus. Então, não fique, você muitas vezes, se você até hoje, alguma coisa não deu certo na sua vida, crê somente. Continua ouvindo esse pregador da graça, Nilson Queiroz. Se você é da Assembleia, se você é de qualquer denominação, não importa. Eu não vou se levantar e falar nada contra a igreja, porque a igreja não salva ninguém. Só que eu digo a você uma coisa, crê num único verdadeiro Deus. Porque o Deus que eu creio, que eu sirvo, ele não precisa de nada seu, nada meu. Porque ele é autossuficiente. Lá no capítulo 17, 25, ele diz que ele é autossuficiente para tudo. Ele não precisa do seu dinheiro, ele não precisa de nada seu. Então esse negócio de falar que você está dando dinheiro para a obra de Deus, Deus não tem obra. Quem tem obra é o homem, quem tem obra é o governo. Deus não tem obra. Esses movimentos que nós vemos por aí chamar de igreja é movimento. A Bíblia chama isso de movimento. No capítulo 4 de Atos, chama isso de movimento. Porque igreja são vidas. Igreja, nós somos a verdadeira igreja de Cristo. Não é esse salão cheio de cadeira, aonde chega ali uma equipe, bate ali, toca, canta e faz aquele show, e vem ali um camarada e fala, e blá blá, faz tanta promessa e tal. Não é isso. É isso. A igreja é você. Não é você que procura Deus. É Deus que te procura. Porque o próprio Jesus diz para a mulher samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de João, e ali no versículo 22, 23, ele diz, Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, e ele diz no capítulo 15, versículo 16, não foi vós que me escolheste, eu quem vos escolhi. Como é que tem quem quer aceitar Jesus? Não existe isso. Isso não existe. Jesus não é objeto. Aliás, Jesus nem tem que apresentar, porque Jesus, igual eu acabei de dizer, Jesus já passou. O ministério de Jesus de Nazaré acabou. Não tem esse negócio de você ficar falando em Jesus. Jesus não fez nada por você, não fez nada por mim. Ele fez para o seu povo. Nós alcançamos pela graça. Nós que somos gentil, somos alcançados pela graça. Você olha para Filipenses, você olha para Efésios,
Você olha para Gálatas, você olha para Romanos, para Coríntios, todas essas cartas de Paulo. Como ali em Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obra para que ninguém se gloria. Então a graça é dado gratuitamente por Deus. Ele tira o povo, ele tirava, desde aquele tempo, ele tirou o povo da velha aliança e trouxe para a graça de Cristo. E quem era a verdadeira graça? Porque a Bíblia disse que Jesus, a lei foi dada por Moisés, mas a verdade e a graça veio por Jesus. Então, nós somos alcançados pela graça que foi de Cristo ao seu povo judeu, chegou a nós pela bendita e eterna vontade de Deus. Fique com esta palavra, meu irmão, todos os dias. Se você quiser me acompanhar, todos os dias estou trazendo palavra para a edificação da nossa vida espiritual. Escreva, isso é, curte esta mensagem. Graça e paz para você. Goodbye.